Falando nesse tipo de incerteza, eu acho que outro ponto que a gente podia matar, assim, em 10, 15 minutos de debate, é a questão dos debates presidenciais, porque não são muitas possibilidades e dá pra mapear 2 ou 3 coisas que de fato vão acontecer. Vai ser uma dessas 2 ou 3. E aí quais os incentivos pra que elas aconteçam, né? Primeiro, vai ter o debate dia 23 na Band. Certo. Eles alteraram do dia 16 pra possibilitar que talvez o Lula vá. PT vá, sim. Porque aparentemente ele tinha algum evento dia 16 de lançamento de campanha, talvez. Uhum. Então, beleza. Vocês acham que é do interesse do Lula ir para o debate? Não. Não, de forma Primeiro alguma. turno, não. Por quê? Porque ele já tá no segundo turno. Porque ele Por já que, está no alguém vai, segundo por que, turno. que alguém vai no debate no primeiro turno? Pra ir pro segundo turno. Pra ir pro segundo turno. Quem é o concorrente do Lula hoje? A não ser que algum candidato comece a drenar votos do Lula muito rápido, ele não tem por que ir no Ele não debate no tem de primeiro quem conquistar voto, turno. logo... Até tem, mas não precisa. Tipo assim, vamos lá, teoria dos jogos de novo. É inversamente proporcional o ganho dele. Ele perde mais indo do que ele ganha indo. Então, mas o que ele ganha indo? Exato. Você acha que não há nada que Não, ele ganhe indo não, para o até- debate? até Eu há- acho que há Até, algumas coisas. Mas é uma curva de risco-recompensa, né? Tipo assim, o risco dele ir e perder é maior do que o potencial de ganho que ele tem. Então ele Só não deveria ir. Eu acho que a esquerda faz algumas coisas sem sentido aparente às vezes. Por exemplo, na segunda eleição da Dilma, que foi uma eleição muito apertada, eles poderiam ter lançado o Lula. Por que eles não fizeram isso? Na segunda eleição da Reeleição da Dilma. reeleição da Dilma, poderiam ter lançado o Lula, porque geralmente o... Cara, mas a tese deles no final tava certa, eles venceram a eleição. Mas foi muito apertado. Sim, mas a tese é que o gestor é reeleito, né? Mas beleza, a Essa tese é a norma. Não, Essa é a então, mas norma. a norma é o presidenciável vai ao debate. Entendeu? O Sim. ponto que eu tô querendo trazer? Eu entendo o ponto que você está querendo trazer, mas eu estou falando do ponto de vista que eu acho o mais racional, né? Eu acho que a equipe dele vai virar para ele e falar assim, não vá. Você não acha que era mais racional à época lançar o Lula e garantir a eleição do que com uma Dilma ali mal das pernas? Não, porque a Dilma, na visão deles e no entendimento deles, não estava tão mal das pernas, ela tinha situação, o Aécio era um candidato muito fraco, eles mesmos fizeram essa leitura, e não existia E eles a tinham- direita como a gente conhece E- hoje, a eleição não estava polarizada como está hoje, então a gente extrapolar a realidade de hoje para 2014 não faz sentido. O PSDB era um adversário fraco, eles já vinham eleitoralmente dando surra no PSDB há muito tempo. Geralmente existe uma continuidade onde o candidato que tem a máquina ganha. O Bolsonaro, na sua incompetência, que quebrou essa norma, né? E voltou e empoderou o PT de novo. Mas a norma é O incumbente dos anos 90, se reeleger. Tipo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. O fato do cara não se reeleger é que é o anormal. Só que também teve a questão internacional da pandemia, que ninguém previu, que acabou retirando vários incumbentes do poder mundo afora, o que gerou meio que eu acho que a política mas- nunca mais foi a mesma depois disso e ficou mais difícil pro incumbente, cada vez mais difícil pro incumbente vencer. Eu não Na minha acho visão. eu não A acho- máquina não faz mais tanto que barulho aí, igual assim, antes. já tá divagando, mas enfim. Eu não acho que seja isso, tá? Eu não acho que seja a pandemia. Tem um livro do Moisés Naim que chama O Fim do Poder. Muito bom. Que ele fala sobre isso e eu concordo. Eu acho que, assim, quanto maior a participação popular e a rede social, a internet, permitiu isso, menos estabilidade o poder tem. É mais difícil governar hoje do que era há 10 anos atrás, e do que era 20 anos atrás, do que era 30 anos atrás, porque hoje as opiniões e os consensos acontecem de maneira muito rápida e as pessoas têm uma expectativa daquilo que elas querem também muito maior, né? As pessoas querem soluções cada vez mais mirabolantes, cada vez mais rápidas, e isso, inclusive, é o que possibilita que elas sejam enganadas pelos picaretas. Por isso tem tanto picareta, porque as pessoas querem coisas muito milagrosas e muito rápido. E aí, quando você quer uma coisa muito milagrosa e muito rápido, a chance de algum vagabundo vir te enganar vendendo exatamente aquilo que você está pedindo, que ele não vai entregar, é muito grande. E a tese dele é essa. E eu acho assim, as democracias não são capazes de resolver esse problema. Então, os governos vão ser cada vez mais esquizofrênicos.
né? Então, eles vão ser cada vez mais... Você vai ter cada vez mais alternância de poder, você vai ter cada vez mais governos interrompidos, você vai ter cada vez mais impeachments sendo propostos e o poder vai ficando cada vez mais fraco, até um ponto onde o governo, de fato, não consegue governar, o poder não consegue ser exercido, você tem uma ruptura, e essa ruptura pode acontecer tanto para a direita quanto para a esquerda, depende de quem está no poder e quem dialeticamente vai conseguir responder essa crise, e aí você tem algo não democrático que resolve o problema. Mas então, voltando ali pro nosso ponto inicial. Beleza, o Lula não vai. Vocês cravam isso? O Lula não é candidato? É. Não, o Lula não vai ao No debate. eu cravo isso. Eu vi um comentário muito bom aqui no chat que ele falou: por que caralhos um senhor de idade iria a um debate sendo que ele já venceu o primeiro turno? Eu também acho. Assim, eu não vou cravar que ele não vai, porque tudo pode acontecer. Mas eu vou dizer que a posição racional é que ele não vá no debate. Vai 80 pra ele ir, 20 pra ele... Quer dizer, 80 pra ele não ir, 20 pra ele ir. A posição racional é que ele não vá no debate. Globo, sim. Eu acho que sim. Faz sentido ir no debate da Globo, que é o último Que é debate. o último, aí já Agora, não tem tanta o da diferença. Band, nenhum outro faz sentido. Exato. Mas também não ir... Agora, De nível de importância, é o primeiro e o último, né? Se for pra ele em algum, ele vai no primeiro, ou no último, ou apenas no último. Ou o clima eleitoral esquenta tanto durante a campanha que talvez faça sentido ir a um debate pra tentar captar um pouco dessa atenção. Ou talvez a estratégia do PT perceba que ele tá sendo tão desgastado nos debates, não participando, aí coloque ele eventualmente Exato. Eles vão ver, eu acho assim, racionalmente, só faz... Infelizmente, tá? Eu queria muito ver, e eu acho que é uma coisa que está se colocando muito em cima das candidaturas de terceira via, essa expectativa do debate, né? Como um grande momento, um catalisador e não sei o quê. Porque pra eles que mais se beneficiam da existência de um debate. Exatamente. Esse é justamente o problema. Exatamente. É a solução e o problema. Né? Não, de fato é uma vergonha. Eu acho assim, inclusive, talvez a gente até poderia pensar em algo que, de maneira legislativa, obrigasse todos os players a participarem do debate, igual você tem uma obrigação de falar que o candidato que o partido tem representatividade tem que ir no debate. Eu acho que a ida no debate não deveria ser facultativa, dada a estratégia do candidato. Eu acho que deveria ser obrigatória, pelo menos, alguma participação no debate, dado algum motivo de força Dava maior. até pra puxar esse tipo de projeto. Eu sei que agora não dá tempo, Imagina que o Lula está doente no dia. Exato, mas é força maior, né? Mas daí... Bom, ele vai do mesmo jeito, ele pode alegar qualquer merda pra ir no debate. Pode aí, alegar sei lá, qualquer mas ele não pode alegar qualquer merda em todos os debates. Aí começa a ficar complicada a situação. Aí o cara tá doente em todos os debates, tá? Não votem nele, esse cara vai morrer. Exatamente. Então, eu acho assim, se o cara quer governar o Brasil, o mínimo que ele tem que fazer é ir num debate e convencer a população brasileira que as suas ideias são as melhores, né? Eu acho que parte do debate existir e dessa obrigação, que é uma tradição que a gente traz aí desde das ágoras gregas, né? E do Senado romano, enfim. Você ir lá e debater as suas ideias, enfrentar a oposição diretamente e não simplesmente uma coisa maquiada por marqueteiros e redes sociais. Ir lá e, cara, vamos a moda antiga, né? Old school mesmo. Eu acho que deveria existir essa obrigação. Queria ver bons argumentos aí, se alguém tiver bons argumentos de por que isso não deveria ser obrigado, eu estou aberto a debatê-los, inclusive. Eu acho bom que se fosse obrigatório. Aí manda a porra, o vice vai pro debate e ele vai ser... E toma um pau. Seria destruído porque... Exato. E, por exemplo, o outro caso é o caso do Flávio. Ou tinha que ter uma punição, cara. Se você... Beleza, você não foi, mas então você vai ter Você pune o quê, velho? Vai tirar ponto. Perde tempo de TV. Não, você perde tempo de TV. Dinheiro. Perde tempo de TV pela semana. Não aparece na TV pela... Perde tempo de TV. Até a próximo debate. Perde fundo. Toma sanção de rede social. Perder tempo de TV até o próximo debate seria... grande debate. Só que daí a gente ia ter que classificar como que define o que é um debate. De uma forma arbitrária, assim como tudo. Sabe, sei lá, mas daí vão usar base de pontos de audiência. Cara, dificulta aqui. Mas assim, pode ser discutido, né? O papel do debate é justamente chegar nesses pontos. Porque do jeito que tá, não dá pra ficar, né? Sei lá, tem um debate da Band. É um absurdo. Que esse é o cenário que a gente tá vendo. É um absurdo você falar que você vai ter uma eleição presidencial, né, uma das maiores democracias do mundo, onde o primeiro e o segundo lugar simplesmente não debatem. E aí, se o Lula não vai, você crava que o Flávio não vai também. Porque... Eu falei o racional do Lula, né? Vamos falar o racional do Flávio. O racional da equipe do Flávio, qual que deve ser? Deve ser entender se o Flávio, de novo, perde mais indo
ou não, né? E qual é? Conforme os candidatos da terceira via forem subindo, eles estão desidratando quem? Eles estão desidratando Lula, porque eles vão ter que tirar voto de algum lugar, né? As pessoas não se dividem, né? Não nasce mais pessoas, não nasce mais eleitores. Então você tem um pool definido de eleitor, se alguém tá subindo, alguém tá perdendo voto. E aí os trackings e as campanhas vão ficar olhando, falando, caramba, esse candidato aqui que tá subindo tá tirando o voto do Lula, então o Lula vai ter que defender a posição no primeiro turno se eles acharem que tá tirando o suficiente para ameaçar o Lula de ir, que é o caso mais improvável, mas pode acontecer. O caso mais provável é tirando do Flávio. Dado, né, quem são os candidatos, o caso mais provável é que o Flávio comece a desidratar. Aí a campanha do Flávio vai ter que fazer o seguinte cálculo, fala assim, bom, beleza, o Flávio está desidratando. Dado que provavelmente ele vai muito mal nos debates, ele desidrata mais rápido indo defender a posição ou não indo defender a posição? Porque a chance dele ir defender a posição e fazer merda é um catalisador da desidratação. E aí o racional deles vai ser esse. Então, se você quer ver candidatos de terceira via nos debates, debatendo com o primeiro e com o segundo lugar, engaje muito na campanha do candidato que você apoia, da terceira via, né? Quem quer que ele seja. Seja o Caiado, seja o Augusto Nunes. Qualquer um Cury, deles. sei lá. Engaje muito nas campanhas e pré-campanhas dos candidatos de terceira via, porque a única coisa que vai forçar, né, principalmente o segundo lugar a ir num debate é uma desidratação acelerada e violenta. Então, assim, não espere o debate ser o catalisador da desidratação. Tente criar a desidratação antes e aí entenda que vai ser um segundo momento de desidratação o fato que ele vai ter que tomar essa decisão. E aí eles vão ver lá, e é coisa da campanha interna deles. Eu vejo assim. Mas vamos lá, o que você desenhou pra gente, eu acho que não tem nem como discordar, né? Até meio óbvio depois que foi explicado. Nos colocou pra um cenário mais provável, onde o Lula não vai, porque não é interessante pra ele ir. O Flávio também não vai, porque provavelmente não é mais interessante pra ele ir, dado o atual cenário, tipo, se fosse hoje, por exemplo. Então restaria uma terceira opção, né? Que poderia ramificar em duas, que é, o debate vai existir sem eles dois, ou não vai existir? Vai existir um debate. Vai existir. Os candidatos de terceira via... Só que assim, você fala assim, tá... Desculpa te cortar, mas você fala assim, qual é a representatividade e importância onde estão debatendo todos os candidatos que têm 2%, 3%, 4%, 5%, Não, 10%. mas isso não... Beleza, não vai ter o mesmo engajamento, mas fato é, essa será uma arma que algum candidato de terceira via vai ter e ele vai ter que usar da melhor maneira possível. É esse ponto que eu quero chegar. Concordo, eu concordo. Beleza, não é o que a gente queria, mas é o que a gente tem. Eu acho que nessa terceira então opção, a gente vai conseguir pelo menos definir uma hegemonia do principal candidato da dita terceira via, do terceiro colocado. Então, Perfeito. o terceiro colocado, ele vai conseguir essa hegemonia, vai conseguir desidratar os outros candidatos. Então, ele vai aumentar os seus pontos e ele vai ter, digamos assim, um espaço aberto em TV aberta para desidratar os seus dois principais concorrentes. Não é uma opção tão ruim. É a pior opção, mas não é um desespero. Dado que viabilidade foi o que a gente considerou como um dos fatores mais poderosos dessa eleição, você ser o terceiro colocado consolidado te coloca ali numa posição muito estratégica para, por exemplo, receber os votos e uma possível desidratação do Flávio em questão de um vazamento que a gente coloca como quase certo também. E principalmente, se esse candidato ele tem uma campanha baseada em propostas, ele vai se beneficiar muito disso. Eu acho também, porque alguns dos candidatos de terceira via não têm tempo de televisão. E por mais que hoje o mundo seja muito digital, a gente ainda tem uma certa autoridade de aparecer na TV para certas faixas etárias, principalmente os mais velhos, que aparecer no celular não traz a mesma autoridade. Sim. Né? Por mais que sejam as pessoas... Hoje não dá mais para falar que tem gente que não consome mídia online. Todo mundo consome mídia online e celular, né? De todas as idades e de todos os estratos sociais. Então, eu diria que o tempo de TV não é mais o que era antes. Mas, de fato, existe uma autoridade em você aparecer como candidato em um debate que a rede social muitas vezes não dá. Eu acho que a gente consegue, dentro desse cenário que foi desenhado pelo Pedro, a gente consegue definir quais candidatos se prejudicam com os debates e a gente consegue definir quais candidatos se beneficiam. Concordo. Que é basicamente Tipo, vamos lá. Sem Lula, sem Flávio. Eu não tinha pensado nesse cenário em que... Dessa concentração de apoio em um candidato da terceira via que se destaca no debate. Eu não tinha pensado nisso. Não, esse take do Will foi Eu não tinha pensado brabo. nisso, cara. Aí, vamos lá.
qualquer um vai conseguir ir para a próxima pesquisa com os seus 10% Sim. consolidados. Exatamente. Exatamente. Porque os outros candidatos eles só vão desaparecer. Eles vão ser E, destruídos no e, debate. e é um catalisador também o fato de, pô, você pensa assim, o candidato da terceira via vai virar para... Porque uma coisa é a estratégia da campanha do Flávio. Outra coisa é a percepção pública decorrente da estratégia da campanha dele. Vai ficar que ele é um covarde e que ele não está indo porque ele tem medo de debater as próprias ideias, porque de fato é isso que ele está fazendo. Ele Tem um backlash, né? Claro, ele está fazendo um cálculo eleitoral, mas assim, pô, eu imagino que pro eleitor do Flávio, o eleitor do Flávio também quer ver sangue. Uhum. É o cara que mais quer ver sangue. Ele quer ver o Flávio indo lá e, tipo, lacrando e corte rápido, Tramontina. Bata no Lula que fugiu. Bata no Lula que fugiu, exato. Fale que o Lula é covarde, que não está indo debater Brasil, que o Lula acabou... É o momento que o cara espera que o Flávio vá brilhar. E o Flávio se acovardando, esse eleitor do Flávio, ele já tá pau mole. Né? Ele já tá pau mole, já tá sem eros, já tá sem vitalidade. E aí, porque os caras da terceira via... E todos os três maiores estão batendo no Flávio. Vamos lembrar que Zema está batendo no Flávio, Renan está trucidando o Flávio e Caiado começou a bater no Flávio. Então, assim, todos eles estão indo lá buscar o mesmo voto. Porque uma coisa é você bater no outro cara que tá com 3%, ou que tá com 10%, ou que tá com 2%. Outra coisa é você bater no cara que tá com 20%. O custo de oportunidade de você tirar voto é muito mais fácil você desidratar alguém que tem 20 do que alguém que tem 3. Porque se o cara tá com 3, esse primeiro cara que fala assim, não, vou com o fulano, é o cara mais convicto. O cara do 0 ao 3 ou do 0 ao 10, esse é o cara mais convicto. O cara do 10 ao 20 que é o mais romeno. Então, estrategicamente, faz sentido que os 3 estejam lá chapulengando o Lula e os 3 vão estar lá chapulengando o Flávio e se cutucando e se batendo ali para pegar um pouquinho do outro. Mas assim, vão estar 3 candidatos de terceira via malhando o covarde que não foi. Sim. E buscando aquele voto. E quem malhar melhor vai se destacar entre eles. Destacar e vai levar. Muito interessante esse cenário, né? Sim. Que, a princípio, é o mais provável. Eu também acho. E bem interessante, daí vai vir da outra campanha, né, das outras campanhas dos candidatos que não forem, tentar gerar algum fato pra ofuscar o debate nesse dia. Mas é muito difícil. Não dá. Não dá. Querendo ou não... É muito mais fácil você gerar um fato se você estiver fora do debate sendo minoritário do que sendo majoritário. Tipo assim, o cara que é o terceiro, ele pode ir lá, não fui convidado pro debate, vou começar a causar e vai puxar um pouco da atenção. O cara que é majoritário, se ele for causar atenção, tipo, galera, pô, por que você quer causar atenção? Por que você não foi no debate, irmão? A fraqueza é o que chama mais atenção. O cara quer desaparecer. O cara que não foi no debate, ele quer desaparecer. Ele quer fazer assim, ó. Ele vai ficar assim. Tá acontecendo nada hoje. No cantinho. Porque os outros 3... Cara, você tá falando que os outros 3 vão estar falando... Covarde, não foi, covarde, não foi, covarde, não foi. Se ele gera um fato, ele vai amplificar o covarde não foi naquele dia. A fraqueza dele. Exato. Entendi. Então ele não tá no debate porque ele tá com caganeira em casa. Porra, beleza, cola uma vez. Ele não foi no segundo debate agora porque... É o avião do Nicolas. A não ser que seja alguma coisa, tipo assim, não, ele estava encontrando o Donald Trump num dia do debate, ele não pôde ir porque ele teve uma grande agenda, blá, blá. Mas meio cara, que foda-se, mas né? todo debate o cara tem uma grande... Que não, engraçado, mas beleza, né? encontrou o Porque Trump. a semana inteira, Nicolas é foda, a mesmo. semana inteira o cara não faz nada e, tipo, porra, no dia do debate... E ninguém sai do Brasil na campanha, né? Eu acho que pega mal pra caramba. Eu não duvido nada que o Flávio apareça ali no meio de agosto, puxando o saco do Trump mais uma vez. Eu acho que isso é tão É a cara dele. vergonhoso quanto Help me. não ir pro debate, sabe? É aquela coisa que pega mal, tipo, opa, peraí, o cara não tá no Pega Brasil. mal, Ele vai- mas gera uma... Flávio fazendo uma agenda em Washington durante o primeiro Pra debate da salvar o Band. Brasil do comunismo. Pra salvar o Brasil do Nossa. Eu acho que soa como quase uma fuga, assim. soa como fuga, É fuga. mas gera uma defesa. uma justificativa moral para aquele militante super engajado. Para a maioria dos militantes que vão falar, pô, Só bundão. que- Porque o cara, vamos ser bem honesto, né? O cara lá que tá com o Flávio, dos 10 aos 20, aquele cara meio volátil que está com o Flávio, ele sabe que o Flávio é bundão, ele sabe que o Flávio manda mal, ele sabe que o Flávio é vagabundo, mas ele não quer o Lula. E o Flávio tá em primeiro. E vamos falar bem a verdade, na minha opinião. Não sei se vocês concordam, na verdade, mas debate a gente tá disputando um voto de classe média. Uhum. Uhum. Então,
Que é o voto mais É o importante. voto mais importante. É o voto mais engajado. É o cara que E é o cara que muda de é candidato. o cara que muda de opção muito fácil. Porque o cara... O pobre que já tá com o PT há muito tempo, é que esse cara não importa o que fale pra ele vai continuar Tá com o Lula. cristalizado. Ele tá até o fim. puto que a novela acabou mais cedo. É. E outra, o voto de classe média é o voto do Flávio. É esse É? voto que o pessoal da terceira via vai buscar. E o Flávio é fraco. O Flávio só não vai conseguir manter esse voto de classe média porque ele tá prometendo benesses do Lula. Exato. Ele tá fazendo uma campanha petista nessa do Pra campeonato. tentar pegar mulher. Eu vou arrancar seu dinheiro, vou tomar os seus recursos pra dar pro eleitorado do Lula.